qual que é a principal regra na hora de produzir anúncio? Na hora de escrever um anúncio, de pensar no roteiro, de escrever um estático, seja lá o formato que for. Mas quando for pensar em anúncio, qual que é a principal regra? E isso não sou só eu quem digo. Como também se tu parar para ler um David Ogilvy, se tu parar para ver o Jenny Schwartz, um Claude Hopkins, vários nomes do marketing de resposta direta, eles dizem a mesma coisa, a mesma coisa. E por mim mesmo, olhando para as minhas experiências, uma delas foi basicamente criando anúncios durante um ano inteiro. Eu trabalhei numa empresa aí que roda alguns milhões de faturamento por mês e só de tráfego o cara colocava cerca de uns 2 milhões por mês em anúncios. E quem podia fazer os anúncios era só eu e o sócio majoritário ali, que era uma holding com 3 empresas, 3 grandes marcas. E só a gente que podia fazer os anúncios. E desde o primeiro momento que eu sentei no lado dele para criar, ele sempre me dizia a mesma coisa: Arthur, presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Isso aqui é a coisa mais importante. E quando eu olho justamente para esses autores também que eu citei, eles batem nesse mesmo ponto, nesse mesmo ponto. E a questão, nesse tal ponto, ele é a segmentação do anúncio. E eu não estou falando de segmentar na hora do tráfego, porque o tráfego ele só vai potencializar a mensagem, ele vai alcançar para mais gente. Por mais que tu tenha o tráfego muito direcionado em idade, em região, em interesses, isso, aquilo, se o teu anúncio, por si só, a tua peça que tu escreveu, ele não estiver segmentando o público, não vai adiantar muita coisa, sabe? Ainda vai cair no bolsão de uma penca de gente sem estar bem direcionado para quem é e para quem não é aquela mensagem. Entendeu? Do contrário também, se tu pegar e tu fizer um anúncio meia boca, por exemplo, de vídeo que dos 10 segundos para frente ele tá meio zoado, mas que ele teve uma segmentação muito boa, a tendência é que ele performe bem. Porque o início, a parte da segmentação é o que mais interessa. Tanto olhando para público, sem pensar em ferramentas de tráfego, sem considerar pixel, inteligência para que ele ache o público da maneira mais fácil, como principalmente na mensagem por si só, sabe? Porque tu imagina comigo o seguinte cenário: quando eu estou pensando em anunciar alguma coisa, e olha, eu disse que parece a coisa mais simples, mas as pessoas realmente não fazem isso, não fazem. Se tu parar para olhar os anúncios, grande maior parte deles acaba não segmentando, não tendo especificidade do que está se tratando aquele anúncio. E isso que eu quero falar em relação à segmentação. Porque tu imagina só o cenário, voltemos aqui à imaginação. Quando eu estou pensando em anunciar alguma coisa, o contexto seria, por exemplo, tu imagina que tu está no centro da tua cidade, num lugar super movimentado, e tu está lá paradinho, com um monte de panfleto na mão, ou simplesmente com a tua bela voz à disposição, e as pessoas elas estão passando por ti, a todo momento. Tem gente passando de um lado para o outro sem parar, um fluxo interminável. Esse fluxo ele representa o tráfego, sabe? Seja orgânico, seja pago, é o tráfego. Tráfego, movimento de gente, vai e volta. É um monte de gente passando, passando aqui, passando ali, vai, sabe? Passando para tudo que é lado. E aí, imagina que o anúncio é o momento em que tu abre a tua boca para comunicar alguma coisa para aquelas pessoas que estão passando ali. Beleza? E quando eu abro minha boca e eu falo alguma coisa genérica, pode se acontecer duas coisas. Ou não vai parar ninguém, porque é muito genérico, as pessoas não vão se identificar e não vão dar atenção, porque elas estão ouvindo aquilo a todo momento, e enfim, entra por um ouvido e acaba saindo pelo outro. Tanto quanto pode ser que eu chame muita gente, só que eu chame gente desqualificada, não quem eu realmente estava querendo atrair. Por exemplo, se eu chegar e quiser vender, eu estou me agitando aqui nessa cadeira aqui de um lado para o outro, deu. Mas se eu quiser, por exemplo, vender esse óculos, eu vou entrar na ideia primeiro dos tais dos ângulos de venda, que são os possíveis argumentos que eu posso usar, as diferentes óticas de vendas, de argumentação, que eu posso utilizar para vender esse óculos. Muita gente vai querer comprar esse óculos por causa da armação, que ela é XYZ tal, ao quadrado. Outros por causa da lente, que ela tem o XYZ, barará e biriri. Outros por causa do acabamento não sei do que, entendeu? Mesma coisa que o relógio, alguém pode comprar pelo vidrinho aqui, alguém pode comprar pela pulseira, outros pelo maquinário, outros, sabe? Enfim, os diferentes ângulos, as diferentes maneiras com que eu olho para aquilo e que eu trago a argumentação para que alguém compre. Beleza? Beleza. Só que, se eu chegar para alguma pessoa e eu fizer um anúncio
escrito: com isso daqui, você vai melhorar a sua vida. Sua vida não será mais a mesma. Você vai enxergar a vida de outra forma. E eu fizer um anúncio, só um lettering, sem botar a imagem do óculos. Se eu olho só para comunicação, a mesma coisa que quando eu estiver lá no calçadão e as pessoas estiverem passando por mim e eu abrir a boca e falar isso para as pessoas, isso pode mudar a maneira com que tu enxerga a tua vida. Isso vai mudar os teus dias, sabe? Tu vai ver o mundo de outra forma. Alguma coisa nesse sentido? Quanta coisa não pode ser. Tu tá entendendo? Soa legal, soa interessante, nossa, que impacto, vai enxergar o mundo de outra forma, sabe? Só que quanta coisa que não pode ser. Isso. Vai enxergar o mundo de outra forma? De outra forma? Sei lá. Eu posso estar falando de um óculos, beleza. Mas eu posso estar falando, sei lá, de um livro. Eu posso estar falando de um curso, sabe? Isso vai melhorar teus dias drasticamente, sabe? Sei lá. Eu posso estar falando de um alimento, comida, eu posso estar falando de remédio, eu posso estar falando de tanta coisa, sabe? Aí tu já começa a ficar, caramba, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, sabe? Fica amplo, fica amplo. Se eu botar isso daí de repente, com o contexto de uma imagem, opa, pode ser que a pessoa se ligue que eu estou falando de um óculos. Isso pode melhorar os teus dias absurdamente. E aí eu estou botando a imagem de um óculos ali, sabe? Só que é muito indicado e interessante que tu segmente sempre ao máximo e o quanto antes. Tu não demore para segmentar, porque tu tá anunciando para te querer chamar a atenção de alguém. Só que esse alguém tem que ser a pessoa mais qualificada possível. Não adianta eu chamar um Deus no mundo e vir gente que não tem interesse, que não é o cliente ideal, a pessoa que eu estou buscando. Do que adianta tu encher a tua sala de gente, o mundo inteiro parar para escutar no calçadão, só que ninguém tem interesse real naquilo. Ninguém, sabe? É o cliente ideal que tu está buscando, a pessoa não tem dinheiro para investir no que tu está propondo, enfim, sabe? Não está qualificado. Então, segmenta o quanto antes. Pega e direciona bem tua comunicação, sabe? Muitas vezes se vê anúncios que a pessoa começa, você que é, sei lá, infoprodutor, você que é médico, você que é engenheiro, você que mora em tal lugar, você que tem de tal e tal idade, sabe? Não necessariamente tu precisa fazer assim com essas palavras, mas segmenta alguma coisa que vai fazer com que a pessoa do outro lado se identifique. Num geral, quando eu estou pensando em produto, o produto ele resolve, ele é a ponte entre o estado que a pessoa está e alguma coisa que ela deseja. E o produto ele entra como essa ponte, sabe? Então a pessoa, se tu falar de uma dor específica dela, se tu falar de um desejo específico que ela tem, de uma maneira bem específica, a pessoa ela vai entender, ela vai reconhecer do outro lado. E quanto antes tu apresentar a solução para ela, tu trouxer o teu produto, maravilha, tende a performar melhor, a tu ter melhores resultados em relação a isso, sabe? Porque justamente a coisa principal é tu segmentar o quanto antes. Porque quanto mais tu segmentar a tua comunicação, tu direcionar, tu encaminhar ela para quem realmente é, maior a tendência da pessoa do outro lado dela se identificar profundamente. E quando alguém se identifica profundamente com alguma coisa, a pessoa para, dá um respiro e te dá um pouquinho de atenção. E aí é o momento de tu desenrolar o restante, sabe? Porque tu imagina, tu tá passando no calçadão, barará, barará, barará. E aí, você que é advogado, você que é não sei o quê. Provavelmente os advogados, eles vão parar. Foi muito específico. Ou se alguém te chama pelo teu nome, sei lá, Marcos. Marcos, o cara dá um berro no meio do calçadão, sabe? Mas tu nem sabe quem é o cara, mas tu vai parar, tu vai dar uma olhada pro cara, tu vai dar uma atenção, vai parar nem que seja 2 segundos pra olhar pra cara do cara. Entendeu? Então, em relação a isso, sabe? Se abre um anúncio ali, nos primeiros momentos já segmenta a dor específica, sabe? Não deixe para falar lá para frente. Que nem eu falei do óculos, sabe? Aqui tu pode enxergar a vida de uma outra maneira. Imagina tu começa um anúncio de vídeo falando, você pode começar, por mais que seja muito bem produzido cinematograficamente, a melhor câmera, não sei o que, mas é o roteiro que manda na parada, é a comunicação, é a mensagem em si. Aí tu vai começar o teu anúncio que tá vendendo um óculos falando, os seus dias vão ser muito melhores. Você vai ver o mundo de uma outra maneira, de uma outra forma. Seus dias serão surreais, sabe? Porque isso você nunca viu igual, que não sei o que. Cara, tu tá só enchendo linguiça, a pessoa não sabe do que é, pode ser qualquer coisa do planeta Terra, sabe? Então, a questão é tu segmentar o quanto antes. Tu abriu o teu anúncio, sabe? Tu
está procurando um óculos XYZ, com os teus dias vão ser outros. Esses óculos vão mudar totalmente a maneira de tu enxergar o mundo. A pessoa já entendeu que é um óculos que vai mudar drasticamente a maneira de enxergar o mundo. Tu pode falar da lente, tu pode falar da haste, tu pode falar do sei lá o que, e tu começa a desenrolar o produto. Ou depois de ter segmentado já na cara, aí tu começa a mergulhar na historinha que tu queria contar, nas coisas que tu queria falar, que tem relação com o que a pessoa deseja, entendeu? Senão ela não vai manter o interesse ali, sacou? Mas a segmentação é o que mais manda. É o que mais manda. Tu vai escrever um estático, pô, a headline zona em cima, o topão, cara, tem que estar muito bem direcionado só no peito da pessoa que vai receber aquele anúncio, sabe? Já segmentado muito bem. Hoje, pô, tava conversando com uma pessoa hoje e ela tava produzindo um anúncio e tava reclamando que, pô, Arthur, não tá chegando muita gente, mas muita gente desqualificada. Aí eu, tá, cara, com quem tu quer falar? Pô, eu quero falar com gestores de times comerciais. Beleza, deixa eu ver teu anúncio. Sei lá o que, você gestor. Cara, aí eu falei pra ele, cara, por que tu acha que tá dando errado esse anúncio? Cara, eu não sei, não tenho ideia do que tá dando errado. Eu falei, meu irmão, gestor, que gestor que é? Tá falando com um gestor de obra? Tá falando com um gestor de contratos? Tá falando com um gestor de time de futebol? Tá falando com que gestor, cara? Tem que direcionar gestor comercial? Ah, beleza, vou lá ajustar. Ele vai ajustar, deve ter que colocar pra rodar já de novo, com os anúncios ajustados e tal. Entendeu? Parece que é uma coisa muito simples, muito simples. Que nem vários deslizes que se vê em e-mail, em páginas, em anúncios, sabe? Várias coisas parecem ser tão simples, quando a gente fala é tão óbvio, que nem falar, pô, dor e desejo é o básico do básico do básico do básico do básico do copywriting. Só que as pessoas não fazem. As pessoas demoram para chegar nesse ponto, as pessoas ficam enrolando e nosando numa ideia ampla pra caramba, que aí chega qualquer pessoa, e aí as pessoas que tu queria atenção, elas já viraram as costas, sabe? E até mesmo os que tu não queria estão virando as costas, porque tu tá falando teus anúncios, e as pessoas não estão entendendo, tá, onde é que esse cara quer chegar, o que ele quer, do que se trata, sabe? E eu não tô dizendo aqui que tu não possa contar uma história, que tu não possa envolver no contexto, pode, é super indicado, eu super faço isso, eu gosto pra caramba, sabe? Mas tu tem que segmentar o quanto antes. Tu pode ver anúncios, tu pode ver peças de conteúdo que a pessoa ela fala alguma coisinha, 2, 3 segundos, e daqui a pouco ela entra numa história, ela vai falando do contexto, ela vai falando não sei o que, mas tu parar pra prestar atenção, no início ela segmentou. Ela deixou só quem realmente interessa pra ela. E claro, tu nunca vai ter 100% de aproveitamento. Sempre vai ter alguém ali que não é condizente com quem tu realmente gostaria de trazer para tua página, para um grupo, para sei lá onde, entendeu? Sempre vai ter. Mas a pessoa, ela já segmentou ali de cara. E depois ela mergulha no contexto, sabe? Isso falando, sei lá, da Thay Dantas, por exemplo, que é uma pessoa que gosta muito de fazer isso, produz conteúdo, sabe? Há muito, muito tempo, foi diretora de marketing da Boca Rosa, de não sei o que, barará. Entendeu? Ela faz muito isso. Ela fala ali 2, 3 segundinhos, dá uma boa de uma segmentada e depois ela mergulha numa outra história que tu até esquece do contexto que ela tá falando. Mas tá tudo relacionado, ela tá dando continuidade, tá dando vazão para a ideia que ela apresentou nos 3, 5 primeiros segundos. Mas ela tá trazendo uma curiosidade em relação a uma história, ela tá botando uma narrativa um pouco mais profunda, sabe? Ali, beleza, faz sentido, por causa que ela tá desdobrando ali a situação que tu se encontra com viés de história e já tendo segmentado anteriormente. Diferente de se ela não tivesse segmentado nada e tivesse só já vindo direto pra história, sabe? Aí provavelmente não daria tão bom, que nem dá. Então é basicamente isso. A chave principal de um anúncio é tu segmentar. Segmenta. Dor, desejo, um nome da pessoa, profissão, sei lá o que. Mas segmenta com quem tu quer falar e o que tu quer trazer. A pessoa, quando ela bate no teu anúncio, ela tem que entender do que se trata. Do que esse cara tá falando, sabe? E o que eu vou ganhar com isso? Quais os benefícios? Enfim, sabe? Disso. Grosseiramente. Segmenta o quanto antes. Direciona bem a tua comunicação. Beleza? Acredito que isso vai mudar em muito os teus resultados. Por aí. Beleza? É basicamente isso. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, traz sugestão de outros vídeos, se inscreve no canal, compartilha quem tu acredita que vai ser útil esse tipo de conteúdo. É isso. Fique comigo para mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.